capítulo 4, 3 João. Amém? Capítulo 4, 3 João. Acharam aí? Não tem não na Bíblia de vocês? Ah, que bom. Ainda bem que vocês viram que não tem. Brincadeiras à parte. Quantos capítulos tem em João? Só um, né? Dá para ler numa sentada. É só uma oração, uma cartinha. João 1, 2. João 1, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Só um momento. Essa palavra aqui, eu trouxe ela numa quarta-feira, mas eu pensei assim, alguém me falou, pastor, você tem que ministrar no domingo. E eu esperei o Fábio dar o seminário sobre finanças para poder ministrar novamente esse texto. Nós tivemos um seminário de finanças. Nós falamos sobre muitas coisas. Não foi só um seminário sobre dizimar. Foi um seminário sobre dízimo e um monte de coisa. E uma das mensagens que eu ministrei foi essa, na quarta-feira. Só que hoje eu acrescentei algumas coisas e eu esperei o Fábio ministrar, porque eu creio que Deus tem algo sobrenatural para essa igreja. Amém, meus irmãos? Tem muita gente aqui que já está vivendo algo de Deus aqui nesse lugar. Tem muita gente aqui que nós já podemos dizer que tem uma vida próspera, uma vida cheia da graça e da prosperidade de Deus. Olha o que o texto diz para nós aí. Amado, isso aqui é o João falando com seu amigo Gaio, né? Ele diz assim, amado, acima de tudo, eu faço votos, ou seja, eu desejo, eu oro por tua prosperidade e saúde. E ele continua dizendo, assim como é próspera a tua alma. Vamos ler juntos aqui no 3, esse texto novamente? Diga assim comigo. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento me coloco como instrumento nas tuas mãos. Me usa nesta noite, para que eu possa ser um canal das tuas bênçãos na vida da tua igreja. Que os teus filhos possam destravar nessa noite. Que através dessa mensagem, uma nova mentalidade possa ser uma realidade na vida de cada irmã, na vida de cada irmão. Deus, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, cada um de nós aqui, através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, interessante aqui que João, ele escreve essa carta para o seu amigo Gaio, e ele traz uma grande revelação para nós aqui hoje. Ele afirma aqui, através desse versículo, que ele deseja que o seu amigo Gaio seja próspero, falando de prosperidade com relação a riquezas, com relação a bens. E o interessante é que ele diz assim, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João, ele está dizendo o seguinte, olha, como é a sua alma, uma alma próspera, eu quero que você seja próspero financeiramente na sua vida. Esse texto traz uma revelação absurda para nós, algo de Deus, algo estupendo para as nossas vidas. O apóstolo João está orando para o seu amigo e dizendo que o desejo dele é que ele seja próspero por fora, como ele é próspero por dentro. Diga assim comigo, eu preciso ser próspero por dentro para prosperar por fora. Amém, igreja? Muitas vezes achamos que prosperidade tem a ver com o externo, com aquilo que é externo. Muitas vezes achamos que prosperidade tem a ver com riquezas, tem a ver com dinheiro. Ei, prosperidade tem a ver com aquilo que é interno, com algo interno das nossas vidas. Por isso que você muitas vezes vê gente ganhando 10 mil reais, 20 mil reais,
30 mil reais, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, e vivendo uma vida miserável. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço. O Fábio ontem contou aqui, muitas pessoas que ganham muito mais do que ele, mas vivem uma vida miserável, de miséria. Porque a prosperidade não tem a ver com carros, a prosperidade não tem a ver com dinheiro, a prosperidade tem a ver com a alma curada, com o interior cheio da graça, da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Então o desejo de João para Gaio é que ele seja próspero externamente, como ele é próspero internamente. Que nessa noite você possa sair daqui transformado por essa mensagem. Que a sua alma a partir de hoje seja uma alma próspera, se ainda não é, para que você possa desfrutar do melhor de Deus dessa terra. Amém? Muita gente está esperando ir para o céu para viver a eternidade. Ei, Deus chamou você para viver a eternidade hoje. Deus tem o melhor para você hoje. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. E hoje eu fiquei muito feliz do relato da irmã Denise, quando ela fala que quando ela se envolveu mais com Deus, quando ela começou a ler mais a Bíblia, ler livros que têm a ver com a mensagem de Deus, Deus transformou a sua alma, Deus curou as suas emoções. E quando Deus fez isso na vida da Denise, Deus começou a usá-la de forma poderosa na vida de outras pessoas. Por quê? Porque a sua alma passou a ser uma alma próspera. Dinheiro e riquezas estão relacionados ao exterior. Ser bem-sucedido e ser próspero está relacionado ao nosso interior. Quantos querem ser prósperos aqui? Digam amém. Quantos querem ser bem-sucedidos? Digam amém. Riquezas, dinheiros, são resultados de uma vida próspera no interior. Toda pessoa que tem equilíbrio, toda pessoa que é próspera na alma, ela vive uma vida externa próspera na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. João usa uma linguagem muito interessante aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Ele usa uma linguagem que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: como já é próspera a sua alma. Ele está falando aqui de uma vida interior. Ele está falando aqui de alma. Ele está falando aqui de coisas que estão dentro de nós, dentro de uma pessoa. E eu acho interessante que ele faz uma afirmação, e ele faz uma oração com convicção em favor de Gaio. Por quê? Porque ele sabe que Gaio tem uma alma próspera. E isso traz um resultado extraordinário externamente. Então, por essa razão, ele faz um voto: olha, que você seja próspero, que tudo vá bem na sua vida, que você tenha saúde, que você prospere, porque a sua alma é próspera. Então, João aqui tem certeza que Gaio vai prosperar. Por quê? Porque ele vê em Gaio uma alma próspera. Irmãos, deixa Deus trabalhar no seu interior hoje. Entrou muita gente aqui machucada. Entrou muita gente aqui que ainda está dentro da caverna. Mas em nome de Jesus, começa a viver o melhor de Deus hoje. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus quebrar tudo aquilo que impeça você de viver a prosperidade dele aqui na terra, de viver os melhores dias da sua vida aqui na terra. Ei, está na hora de experimentar o que Deus tem para você, de verdade. Pastor, como reconhecer que uma alma é próspera? João mostra para nós aqui, fala para a gente que Gaio tem uma alma próspera. O Senhor está dizendo que o interior de Gaio é próspero. Então, como reconhecer uma alma próspera? Eu poderia aqui usar o nome de muitas pessoas aqui da igreja para dar exemplos de uma alma próspera. Poderia. Pessoas que têm pensamentos de Deus, pessoas que têm almas curadas, emoções curadas, pessoas que têm desejos de Deus.
Os especialistas vão nos dizer que a alma ela tem que ter pelo menos 3 coisas importantes. Diga assim comigo: desejos. Segundo, pensamentos e emoções. 3 coisas básicas que a alma tem. 3 características de uma alma. Então, quando eu digo, segundo os especialistas, sobre essas características, desejos, pensamentos, emoções, eu estou dizendo que quando eu tenho equilíbrio em todas essas 3 áreas, eu passo a ter uma alma próspera e passo a viver o melhor de Deus aqui na terra. Passo a viver o melhor de Deus aqui na terra. E nessa noite, eu quero trazer aqui, falando sobre uma vida próspera, para você construir uma alma próspera e prosperar também por fora, não só por dentro. Eu quero trazer aqui 3 pontos fundamentais para vocês nessa noite. Primeiro ponto, você que gosta de anotar. Primeira coisa que você precisa fazer a partir de hoje, para ter uma alma próspera: controle os seus desejos. Diga assim comigo: eu preciso controlar os meus desejos. É fácil, meus irmãos, controlar os desejos? Não é verdade? O Fábio falou isso. O Fábio ontem trouxe um perfil de uma pessoa que é gastadora, que gasta muito. Gasta por quê, meus irmãos? Porque os seus desejos são descontrolados. Ela pensa, ela quer, ela deseja, ela compra, ela gasta. Então, o primeiro princípio que nós precisamos praticar a partir de hoje, para construir uma alma próspera e viver a prosperidade lá fora, externa, eu preciso controlar os meus desejos. E se tem uma coisa que é difícil de fazer, é controlar os nossos desejos. Não é verdade? Um dia, lá em Gênesis, capítulo 25, do 29 ao do 25, do versículo 29 ao 34, chegou um rapaz chamado Esaú, com muita fome. Muita fome. Ele estava num momento de trabalho, estava trabalhando no campo, e de repente ele pediu um pouco de ensopado vermelho para o seu irmão chamado Jacó. E ele disse para Jacó: estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Então Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Naquela época, os dias de hoje também é importante esse direito, mas naquela época era muito mais importante ser o filho mais velho, ser o primeiro filho. Tinha um valor muito grande. Mas de repente Esaú, por causa do seu desejo, por causa da sua vontade, porque ele estava com muita fome, ele entrega de bandeja o seu direito de filho mais velho. Ele perde algo extremamente importante daquela época. Ele era o cara daquela família. Ele era a pessoa, talvez, mais importante, depois de seu pai, naquela família. Mas ele estava com muito desejo. Ele estava com muita fome. Ele queria comer algo. Então ele troca a sua riqueza por um prato de comida. Por causa de o quê, meus irmãos? Por causa do desejo. Diga assim comigo: o desejo, ele é complexo. Quantas coisas você fez que não foram coisas boas por causa de desejos? Quantas vezes você entrou em dívidas por causa de desejos? Quantas vezes você trocou algo importante na sua vida por causa dos seus desejos? Quantas vezes você trocou uma viagem, talvez, irmão Rubens, para a praia, por causa de desejos
insignificantes? Quantas vezes você trocou o seu sonho da casa própria por causa de desejos insignificantes? Quantas vezes você, como eu, já agia assim? Quantas vezes nós agimos como Esaú? Trocamos aquilo que é importante por causa dos nossos desejos. Mas Deus nos chama a atenção aqui hoje. Deus nos diz, nesta noite, está na hora dele assumir o controle das nossas vidas. Está na hora de viver a vontade boa e perfeita do Deus Todo-Poderoso. Para que você possa viver uma vida próspera. Quantos querem viver uma vida próspera aí? Passa a deixar Deus no controle da sua vida, das suas escolhas, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu propósito. Deus tem o melhor para você, mas você precisa controlar os seus desejos. Quantas vezes você trocou seu ministério por pouca coisa, por causa de desejos? Eu me lembro uma vez, tinha acabado de me converter, 1 ano de conversão, já estava envolvido no ministério de louvor, envolvido no ministério de missões da igreja, e os meus amigos de igreja fizeram uma festa, na casa de um amigo meu chamado Sandrinho, hoje é pastor. Fizeram uma festa e lá eles levaram cerveja, e lá levaram aqueles toca-fita, né? Quem lembra do toca-fita? Aqueles que a gente andava com eles assim no ombro, vocês lembram desse toca-fita? E era seguro-tchan, amarro-tchan e cerveja. Crente, meus irmãos, só crente. Só crente. Só que naquela época a igreja disciplinava. Porque era o seguinte, a igreja disciplinava. Se o irmão saísse da igreja e fosse para outra, o pastor perguntava para o outro para disciplinar também. Não tinha para onde correr. Hoje o irmão é disciplinado na igreja e corre para outra igreja, porque não quer ser corrigido. Mas naquela época era assim que funcionava. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela casa, vi aquele tanto de cerveja, pinga, que a gente não era muito rico, tinha pinga, 51 lá. Quando é pobre a gente bebe 51, né? Bebia 51. E aquela coisa, as meninas descendo até na garrafa, aquele negócio todo. E eu pensei comigo, eu vou embora. Meus irmãos, eu fui embora. E eu falei para o Xandão, o Alexandre, que hoje é presbítero, é advogado, bem sucedido lá em Minas, graças a Deus. Xandão, vou embora, porque fazer a vontade de Deus é muito mais importante para mim. O Xandão pegou e saiu junto comigo, a gente foi embora. Chegou no domingo, o pastor chama todo mundo, chamou a turma, chamou a galera. Sabe o que aconteceu? Disciplinou a todo mundo na disciplina. E no outro final de semana era o acampamento da igreja. E a nossa igreja, o acampamento nosso, tinha cerca de 400, 500 pessoas, a juventude, que era toda a igreja da Metodista. Aquilo lá era um marco para nós. Aquilo era o ápice, né? Todo mundo ficou de fora. Todo mundo ficou de fora. Os únicos que participaram do louvor daquele tempo foi eu e o Alexandre. Por quê? Porque nós naquele momento decidimos a não beber, decidimos a não descer até o chão, decidimos a não dar valor no seguro-tchan e o amarro-tchan, mas dar valor naquilo que Deus é, naquilo que Deus representava para as nossas vidas. Nós precisamos controlar os nossos desejos. Às vezes a bênção está pertinho, mas você não consegue controlar, você perde. Já está chegando, está próximo, está quase colocando as mãos, e de repente, por causa de desejos, por causa de uma foto, por causa de uma mensagem de um colega no WhatsApp, por causa de um site, por causa de um smartphone, por causa de uma propina, por causa de uma coisa assim, 3 minutos de prazer, você perde a bênção, desejos descontrolados.
Mas em nome de Jesus, está na hora de virar a chave. Está na hora de mudar a mentalidade, a mente, para viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Esaú perdeu a bênção. E Jacó não era bobo. Jacó fez igual eu lá na festa, eu e Xandão. Mas podia ter, gente, vamos parar com isso aí, né? Tá certo não. A gente saiu fora. Jacó foi e aceitou a proposta. E ele que recebeu a bênção. Nós temos outro exemplo de Sansão. Quantos conhecem Sansão? Sansão nasceu para ser príncipe. Amém? Diga assim: Sansão nasceu para ser príncipe, mas morreu como escravo. Por quê? Por causa de desejos descontrolados. Sansão, não mexe com essas mulheres não, Sansão. Sansão tem que ser as mulheres daqui, do nosso lado. E o que Sansão fez? Não, eu quero aquela. Eu quero é de lá. Vai lá e prepara uma daquelas. Não é assim que a história diz? Lá em Juízes, capítulo 4, 14, 3, diz assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o seu povo? Será que não tem mulher nessa igreja? Será que não tem homem nessa igreja? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa, Sansão. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Desejos descontrolados, não tinha controle dos seus desejos. Lá em Juízes, capítulo 16, mais na frente, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. Qual era o nome da prostituta, gente? Quem sabe? E o que ele fez? Passou a noite com ele. E todo mundo sabe a história, né, meus irmãos? Ela enganou Sansão, sim ou não? Homem não pode ver um rabo de saia. Misericórdia. Que já fica todo descontrolado. Deus está falando com alguém aqui, amém? Perde a bênção. Quantos homens perdeu a família por falta de controle dos desejos? Quantos homens perderam riquezas por causa de controle dos desejos? Quantos? Eu posso dizer que muitos para vocês. Quantos morreram porque não tiveram controle dos seus desejos? Mas em nome de Jesus, está na hora de tomar um rumo na nossa vida. Está na hora de você tomar um rumo na sua vida. Está na hora de deixar Deus controlar a sua vida. Está na hora de deixar Deus controlar, sabe, as suas escolhas, as suas decisões. Está na hora de colocar o joelhinho no chão e orar a Deus e pedir a vontade de Deus na sua vida. Por quê, meu irmão? Senão você vai ficar só olhando para as pessoas, vendo Deus abençoar as pessoas e eu entrego dízimo. Irmão, você acha que dízimo vai resolver alguma coisa para você? A Bíblia, ela não tem só o princípio de devolver o dízimo, não. Tem muitos princípios aqui que nós precisamos seguir. E, inclusive, a Bíblia manda a gente ter controle dos nossos desejos. Não é porque eu vi e eu gostei que eu tenho que comprar, que eu tenho que pegar. Eu me lembro, já contei isso aqui, eu não podia passar na frente de uma loja de sapato. Eu ficava doido, coçava o dedo, o pezinho ficava mexendo, ficava doido por causa de um sapato. Aí entrava e comprava 2, 3 pares de sapato, porque eu passei a minha infância toda sem sapato. Eu usava só quichute. Quem usou quichute aí? Glória a Deus, era quichute para ir para a escola, era quichute para ir para a igreja, era quichute para jogar bola, era quichute para ir para a roça, era quichute para tudo. E usava um shortinho daqueles do Pelé. Quem já usou aquele shortinho do Pelé? Era aquele modelo. Perninha torta. Shortinho do Pelé. Aí quando eu comecei a ganhar,
ter meu salário, ter dinheiro, vou comprar tudo. Sabe, meus irmãos, o meu primeiro salário foi comprar um sapato de bico quadrado. Vocês veem tanto que eu gostava de sapato. Eu gosto. Vou comprar. Quando eu comprei irmãos, eu mostrei para meus amigos tudinho. Coisa maluca, né? Mostrar sapato para os amigos. Eu fiz isso. Mas um dia eu falei assim, está errado. Esse desejo está... Meus desejos, eu não estou tendo controle dos meus desejos. Vou parar. Tem gente que tem desejo demais de comer. Ama pamonha, ao invés de comer uma, come 5, come 8. Ama arroz, ao invés de comer 3 colheres, 2 colheres, come 8, 10 colheres. Controla, meu irmão, controla, minha irmã. Quem gosta de arroz aí? Quem gosta do Cristal aí? Eu gosto do Vasconcelos. Eu acho melhor. Vasconcelos é uma delícia. Quem gosta de picanha? O irmão ganha um salário mínimo e quer comprar picanha todo final de semana. Desejo descontrolado. Não tem controle dos desejos. Espera para comer picanha na casa do irmão. Né, Fábio? Eu me lembro que a gente não podia fazer churrasco em casa. Sabe onde eu comia churrasco, meus irmãos? Na casa do pastor. O irmão Ezra acabou de fazer uma churrasqueira novinha em folha. Cola nele. Amém, igreja? A partir de hoje, controle os seus desejos. Ah, que celular bonito, que celular legal, que smartphone top de linha. 8 mil reais, tem irmão ganhando 2 mil reais e pagando 8 mil no smartphone. Meu Deus do céu. E ainda divide pela losango. 24 vezes, aí paga 50 mil. Quem já comprou pela losango? Eu já comprei, minha irmã. Nunca mais passo nem na porta da losango. É juro. Não é abusivo, não é abusado. Amém, igreja? Controle os seus desejos. A partir de hoje, para viver, para ter uma alma próspera. Controle os seus desejos. Outro ponto que eu preciso falar para vocês. Filtre seus pensamentos diariamente. Tem que filtrar. Tudo, não é tudo que tem que entrar na sua mente. E se entrar, corta de uma vez. Porque senão, as coisas podem piorar na sua vida. Olha o que Provérbios 23, 7 diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Gente, um dia eu ouvi alguém dizer assim, olha, nossas maiores batalhas são ganhas na onde? Na mente. É na mente. Então você precisa filtrar seus pensamentos diariamente. Será que isso aqui está certo? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Pai, me ensina. Mostra para mim. Pastor, eu estou pensando dessa forma. Tem alguma coisa que está me incomodando com esse pensamento? Será que é certo? Começa a filtrar. Começa a fazer perguntas. Começa a fazer comparações com a palavra de Deus. Você quer viver uma vida próspera? Viva de acordo com a palavra de Deus. Não é o que o irmão acha, que o fulano acha, não é com achismo, mas o que a Bíblia diz. Começa a filtrar os seus pensamentos. Colossenses 3:2 diz assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. A gente começa a pensar as coisas de Deus. E vou dizer uma coisa, a internet, a mídia está bombardeando a nossa mente. É ou não é? Só coisa podre. A maioria, tem coisa boa também, mas a maioria é coisa podre. Irmãos, do TikTok o tempo todo. Eita Jesus. TikTok tem coisa boa, né, irmã Flávia? Mas tem muita coisa ruim, cuidado. Irmãos de igreja fazendo musiquinha mundana.
cantando musiquinha, mudando, colocando TikTok. Ei, onde a gente vai parar com isso? Isso não pode fazer parte da sua mente. O que tem que fazer parte da sua mente são as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas divinas. Porque senão, meu irmão, você vai viver uma vida miserável, infelizmente. Mesmo ganhando bem, mesmo estando aqui na nossa igreja, você precisa virar a chave, você precisa filtrar. Começa a filtrar. Esse negócio de pensamento é tão sério, que hoje tem uma doença que é muito comum nos nossos dias, que é aquela doença, me ajudem aí, a palavra fugiu aqui da minha mente, é anorexia, é isso? As pessoas ficam magra. Primeira coisa é na mente. A pessoa pesa 60 quilos, não é? Precisa até comer para dar uma encorpada. Só que ela acha que ela é gorda. E ela pesa 60 quilos. Está na mente. E ela acredita. Ela come, depois coloca o dedo na goela para vomitar. E quando ela vê, ela está mergulhada nessa doença. E muita gente perdendo a vida por causa dessa doença. Porque começou Em contrapartida tem um outro lado. Os gordinhos. Eu sou feliz, gordinho. Aí não para de comer. Foge não, Gustavo, pelo amor de Deus. Hoje. Tá rindo, Giovana? Eu sou feliz assim, não é? Eu sou feliz desse jeito. Não preciso fazer dieta, não é, irmã Flávia? Irmã Flávia é um exemplo para nós. Acorda 4 horas da manhã, faz o café por irmão Lito, assa o pão de queijo. Estou profetizando. 5 horas da manhã vai fazer caminhada. É ou não é, Flávio? Porque ela colocou na mente, não é só questão de ser gordinho. Eu também, não estou magrinho também não, gente. Estou acima de peso. Mas é questão de saúde. Não é só estética. Não é só estética. A gente precisa se cuidar. Mas a gente põe na mente. Não, estou feliz assim. É melhor morrer comendo. Não é assim que muitos pensam? Vou comer. Porque lá no céu não vai ter pudim, não vai ter coxinha lá no céu, não vai ter bolacha Mabel lá no céu. Vai ter tudo isso lá, viu, meus irmãos? Fica aí, não vai ter churrasco lá. Quem quer comer picanha lá no céu? Irmãos, não tem isso na Bíblia não, viu? Depois vai falar, o pastor falou heresia. Mas Jesus, quando ele foi, depois ele voltou para ficar com os discípulos. Sim ou não? Já num corpo glorificado. E o que ele fez com os discípulos? Comeu, igreja. Então o pudim da Dona Maria vai ter no céu, em nome de Jesus. Controle os seus pensamentos, filtre os seus pensamentos. Tem gente que fica vendo aquelas séries chinesas ou coreanas. Aí aquelas mulheradas, aquelas dietas, aquelas chinesas, aquelas coreanas magrinhas. Aí quer ficar igual essas meninas. Aí vai para as dietas lá e de repente está doente. Aqui, ó, na mente. Filtra. Aí eu tenho que ter um corpão. Minha esposa foi fazer a cirurgia. Aí, irmãos, eu entrei lá no centro cirúrgico, fui lá no centro cirúrgico. A maioria dos pacientes, sabe quem era? Homem. Os homens bonitos. Apesar que a gente tem que ficar esperto com alguns homens bonitos, né? Tem que ter tanto de homem bonito, forte. O que esses caras vão fazer aqui? Vai fazer lipo. Vai fazer abdômen. Aí eu pensei, é por isso que o Luan Santana tem um abdômen trincado.
Eu acho melhor comprar aquelas camisetas já. Gente do céu, começa a filtrar. Está na hora da gente começar a pensar as coisas do alto, não as coisas desse mundo. Aí eu sigo o padrão do Instagram. Tem gente andando conforme o Instagram. Eu visto a roupa que é a moda do Instagram. Eu ando de acordo com o Instagram. Eu ando de acordo com o Facebook. Eu ando de acordo com o Orkut. Eu estou andando igual o Orkut, né? Eu, o Giovanni e o pastor Diel. Mas muita gente está no Instagram. Filtre seus pensamentos. E o último, para finalizar, gente, cuide para que suas emoções não adoeçam. A pior coisa do mundo é estar com a alma adoecida. A pior coisa do mundo é estar com as emoções, sabe, destruída. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Ei, em nome de Jesus, se você precisa liberar perdão para alguém, comece a liberar hoje. Em nome de Jesus, se você precisa de uma ajuda, busque ajuda de um profissional, de uma liderança. Busque ajuda para que você possa romper na sua vida. Uma alma com as emoções destruídas, ela não pode ser uma alma próspera. Você precisa mudar isso. O Salmos 143, 5 diz assim: o meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Uma pessoa com as emoções adoecidas, ela tem enfermidades, ela não consegue prosperar nas suas finanças, ela não consegue romper na sua vida. Um dia, uma pessoa disse assim: pastor, o senhor precisa orar pela minha esposa. Isso é um testemunho que eu ouvi. E o pastor: o que está acontecendo com sua esposa? Ela está com a alma adoecida. A única coisa que resolve o problema da minha esposa é quando ela vai para a cama de madrugada com o smartphone e começa a comprar através do Polishop. Misericórdia. Se fosse pelo menos pelo Alibaba, AliExpress, mas Polishop, gastar dinheiro, isso que trazia alívio para a sua alma, para as suas emoções. Uma pessoa com as emoções destruída, adoecida, ela faz coisas que pode destruir a sua geração, pode acabar com as suas finanças, acabar com a família. E nós precisamos cuidar das nossas emoções. Os pastores que aqui estão, vocês precisam cuidar das suas emoções. Os líderes que aqui estão, vocês precisam cuidar das suas emoções. Os irmãos e as irmãs que aqui estão, vocês precisam cuidar das suas emoções. E saber que Deus está o tempo todo lá de vocês, para ajudar cada um de vocês. Amém? Eu me lembro de duas histórias para finalizar. Primeira de Davi. Davi, ele matou o urso. Eu conto essa história para minha filha todo dia. Davi matou o urso. Eu falo para ela: o Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. Aí veio o urso. Aí Davi deu uma gravata. Depois deu um triângulo no urso e matou o urso. Depois veio o leão. E eu conto todo dia isso. Davi matou o leão. Davi matou o urso. Davi derrubou Golias. Matou Golias. Davi ganhou guerras. Mas um dia ele ficou destruído. Sabe na onde? Nas emoções. Ele ficou sabendo que o filho dele ia morrer. Ele ficou destruído emocionalmente. Acabado. Uma outra pessoa que eu me lembro é um cara chamado Elias. Ele acabou, ele destruiu os profetas. Mas por causa de uma frase de uma mulher, ele entrou em depressão. Ficou destruído, entrou na caverna. Mas a boa notícia que eu quero dizer para vocês, que os dois tinham algo em comum. Eles tinham certeza que Deus estava com eles. Eles tinham convicção que Deus ia ajudar eles. E no momento certo, Deus levantou Elias, Deus levantou Davi e os tornou mais uma vez vitoriosos. Eu não sei como você está aqui, se as suas emoções estão abaladas, se você está, terrivelmente destruído por dentro, interiormente, não sei.
Mas saiba de uma coisa, Deus está com você. E se você tomar uma decisão hoje, Ele vai te levantar. Ele vai curar as suas emoções. E vai tornar você uma mulher, sabe, forte. Uma mulher vitoriosa. Um homem forte e um homem vitorioso. É isso que Deus faz. Precisamos cuidar das nossas emoções. Gente próspera é gente com desejos controlados. Gente próspera é gente com pensamentos filtrados. Gente próspera é gente com as emoções saradas. Você quer prosperar lá fora? Você precisa ter uma alma próspera. Você quer romper? Você precisa ter o seu interior próspero. Prosperidade e ser bem-sucedido não tem a ver com o externo. Tem a ver com o que está dentro de nós. Em nome de Jesus, a partir de hoje, em primeiro lugar, controle os seus desejos. Em segundo lugar, filtre seus pensamentos todos os dias. E terceiro, cuide das suas emoções, para que elas não adoeçam. Como que eu posso cuidar? Lendo Bíblia, se envolvendo com pessoas não tóxicas, estudando a palavra todos os dias. A irmã Denise falou que foi curada da depressão aqui hoje, acho que foi 2018 mais ou menos. 2018 ela foi curada da depressão, lendo a Bíblia, meu irmão. Leia mais, faça um exercício, comece a correr, corre 500 metros, depois 1 quilômetro, vai aumentando devagarzinho, o exercício da formiguinha. Começa a ler bons livros, vai para a faculdade, conheça mais pessoas, tem outros relacionamentos sadios, e você vai ter as suas emoções curadas. Busca a presença, busca o ser cheio do Espírito Santo, para viver o melhor dessa terra. Amém, igreja? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, para mim não tem jeito. Meu irmão, tem jeito sim. Se você entrou aqui destruído, eu quero dizer que tem jeito para você. Teve jeito para mim. Eu me lembro que um dia o pastor Giovanni entrou aqui, a primeira mensagem, quando ele veio para a nossa igreja, de fato, de verdade, ele disse para nós: Deus sorriu para mim, e Deus está sorrindo para você, minha irmã. Deus está sorrindo para cada um de nós. Ele não deixou você na mão, Ele está do seu lado. Abra o seu coração, rasga o seu coração, se mova, se movimenta. Diga para Ele: Deus, me ajuda, porque eu quero andar conforme a Tua boa e perfeita vontade. A partir de hoje, eu quero viver o melhor do Senhor dessa terra. Eu quero orar com você nesse momento. Põe a mão no seu coração agora, assentados como estão. Põe a mão no seu coração, não precisa se colocar de pé. Põe a mão no seu coração aí. Eu quero orar com você. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que você seja curado hoje. Que a sua alma seja próspera. Que a sua alma seja próspera, como a de Gaio. O meu voto, como é o de João para Gaio, é que você seja próspero. É que a sua alma seja próspera. É que você seja bem-sucedido como a sua alma é bem-sucedida. Esse é meu voto por você. Essa é minha oração por você. Põe a mão no seu coração agora. Abaixa a sua cabeça. Expõe aí a sua vida para Jesus. Expõe a sua vida para Jesus. Expõe. Fala: Jesus, eu preciso mudar. Eu preciso virar a chave aqui na minha mente. A partir de hoje eu quero controlar meus desejos. Eu não quero sair comprando tudo que eu penso, que eu desejo, não. A partir de hoje eu quero filtrar mais aquilo que tem entrado na minha mente. Eu quero só coisas boas, coisas do alto. A partir de hoje eu vou fazer de tudo para proteger as minhas emoções. Eu vou me envolver com pessoas não tóxicas, pessoas que são boas para mim. Eu vou ler bons livros, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais. Eu vou congregar mais. Eu vou estar mais junto de pessoas que me ajudam. Começa a falar com Deus. Enquanto os meninos vão cantar aqui, eu vou te dar alguns segundos para você orar. Está na hora de viver uma vida próspera. Chegou a sua vez.
Chegou a sua hora. Chegou o seu momento. Chegou o seu dia. É hoje. Não é para amanhã. Não é para o mês que vem. É para agora. É para hoje. É para esse instante. Oh, fala com Deus. Abra o coração. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu,